Contexto Geral entrevista o deputado federal pelo PT do Ceará, Eudes Xavier. Eu sou o deputado federal Eudes Xavier, do Partido dos Trabalhadores, sou dirigente sindical, iniciei as atividades na década de 80, hoje eu faço parte da Comissão do Trabalho e Serviço Público da Câmara dos Deputados, que tem um objetivo principal na regulação de categorias profissionais e de projetos de leis que tratam exatamente do poder público federal, como novos cargos, novos ministérios, novas universidades, tudo que trata de lei federal. Estou no segundo mandato e tenho como principal atividade ajudar o Ceará e ajudar o Brasil nas leis e no acompanhamento dos melhores projetos que aconteçam na Câmara dos Deputados. Eu iniciei nos movimentos populares. Na época, Fortaleza tinha o bispo Dom Luiz Loscheider, tinha uma igreja popular muito forte, e a partir dessa década de 80 eu tive muita presença nos movimentos de bairros e favelas, e posteriormente eu engajei no movimento sindical na mesma década, me tornei presidente da Central Única dos Trabalhadores na década de 90 e tive muita participação nos movimentos que trataram principalmente do novo sindicalismo no Brasil. Sempre tive muita presença nas lutas da classe trabalhadora, tanto é que me tornei presidente da Central dos Trabalhadores, a CUT, e milito no Partido dos Trabalhadores há mais de 20 anos. É o meu único partido de filiação, mas tive muita relação com a esquerda cearense, com os intelectuais, na época o professor Alto Filho, muita militância que organizava nos bairros e nos sindicatos o trabalho de formação ideológica, de formação popular. E até hoje nós participamos de uma corrente de pensamento no PT, que é a democracia socialista, que é a mesma identidade política da ex-prefeita Luziane Lins, que todos do Ceará conhecem. O PT tem 30 anos de construção. Ele mudou muito, até mesmo porque mais da metade da vida do partido foi na oposição. E ele, na minha opinião, fez uma inflexão ideológica. Hoje, do ponto de vista ideológico, o PT teve uma certa, eu diria, inflexão para a sua carta de princípio da década de 80. O PT nasceu com um princípio muito claro: o Partido dos Trabalhadores, o Partido Sem Patrão. Ou seja, essa terminologia ela veio modificando há muito tempo, porque é um partido que ampliou a sua participação na sociedade civil organizada. Mas é um partido que tem uma dose ideológica muito mais ampliada, na minha opinião, do que os outros partidos. É um partido que prima pela presença das mulheres, pela participação das mulheres na política, pela oportunidade da juventude, e é um partido que congrega os intelectuais brasileiros de várias matizes ideológicas. Eu tenho a alegria de ter conhecido no PT o professor Amir Sader, que é um dos grandes sociólogos, um dos grandes, eu diria, expoentes da esquerda brasileira, como aqui no Ceará o professor Alto Filho, que foi o fundador do partido no Ceará. Mas eu penso que, na medida em que qualquer partido que cresce demais, ele tem uma tendência a perder o seu princípio, a sua história. E o PT mantém muitas coisas, mas, na minha opinião, ele deu uma inflexionada mais ao centro-esquerda, porque se pegarmos o primeiro programa de governo da campanha do presidente Lula, nós tínhamos uma linha. E quando ganhamos a eleição, em 2002, nós tivemos que flexionar este programa partidário. De qualquer forma, para mim, o PT continua sendo a maior expressão da política brasileira junto aos mais pobres, junto aos que têm uma consciência cidadã. Nos 10 anos do PT, nós podemos registrar 2 momentos no governo. Primeiro, o presidente Lula inicia um novo olhar do PT para o país. Foi preciso ter a carta aos brasileiros como um compromisso de reduzir a inflação, manter o crescimento econômico,
mas ao mesmo tempo distribuir renda, ou seja, diminuir a pobreza. Então eu diria que esse principal objetivo do PT, nesses 10 anos, ele foi fielmente, eu diria, cumprido à risca esse princípio. Agora, é verdade que depois do Lula, com a presidenta Dilma, o caminho já estava, eu diria, bastante feito, porque nos 8 anos do governo do presidente Lula, nós observamos, primeiro, um crescimento do poder de compra do salário mínimo. O salário mínimo tem um impacto muito forte na vida das pessoas no Brasil, porque mesmo quem não ganha salário mínimo tem como referência o valor nominal do salário mínimo para poder fazer qualquer outra, eu diria, negociação. As categorias que não vivem no salário mínimo têm como referência o salário mínimo. Um outro ponto de vista é a transferência de renda. Os programas como o Bolsa Família, eles foram ampliados de forma muito forte. Eles deixaram de ser reduzidos e se tornaram, na medida dos governos de 8 anos do Lula, uma política quase universal. Não se tornou universal porque ainda restam mais de 20 milhões na extrema pobreza. Mas isso deu ao Brasil condições àqueles mais pobres de poder consumir. Por isso eu acho que não existe uma nova classe média no Brasil. Existe um poder de compra maior das classes trabalhadoras, portanto isso ampliou o mercado interno de consumo. Isso não quer dizer que seja totalmente sustentável, porque você pode ter uma sociedade de alto consumo, mas você pode ter uma sociedade empobrecida culturalmente, ideologicamente. Por isso há uma diferença, na minha opinião, muito radical de desenvolvimento econômico com consciência, eu diria um termo mais marxista, com consciência de classe. Veja bem, onde estão os milhares de jovens que passaram no ProUni, nas universidades tanto públicas quanto particulares? Será que esses jovens participam do DCS, participam dos CEAs? Eu creio que essa parte, o PT está devendo eu diria, essa igualdade de oportunidade com organização. É só olhar onde estão os milhares, milhões de famílias que acessaram Minha Casa Minha Vida. Será que eles participaram dos movimentos de bairro, de associação comunitárias? Se estão engajados? Então eu acho que a reflexão nossa é, nesses 10 anos de governo do PT, nós aumentamos suficientemente o consumo, isso é muito importante, dar condições à população de ir à universidade, de ter consumo de bens duráveis que há 10 anos atrás você tinha dificuldade. Mas penso que só o consumo não é sustentável para um partido que tem uma plataforma de esquerda, um partido socialista, um partido que tem inserção em toda a sociedade civil brasileira. Então eu acho que o ponto seguinte, o desafio do PT é equilibrar o consumo para as grandes massas brasileiras, mas também ter a organização da sociedade, porque na social-democracia europeia, a original, você teve também crescimento econômico, você teve oportunidade, mas você vê depois da década de 70, 80, principalmente na década de 90, um desemprego na Espanha muito forte, a 26%. Então, há que ter um certo, eu diria, pé no chão para analisar o crescimento do consumo, mas ter também uma visão partidária e de governo, de organização da sociedade. É ver também o caso da Venezuela, uma crise econômica, mas uma certa mobilização de enfrentamento de questões fundamentais. Eu venho de movimentos populares, então há de se observar que no mundo inteiro a população mais empobrecida é a população feminina, porque mesmo as mulheres tendo avançado muito na participação política, no mercado de trabalho, mas ainda há uma desigualdade muito forte. É só olhar, as mulheres trabalham a carga horária igual ou mais aos homens e geralmente não recebem os mesmos salários que a população masculina tem. Então, há uma vontade muito grande de empoderar esse público feminino, porque há uma necessidade maior. Os homens já têm muito espaço, seja no mercado de trabalho, seja na política. Então, se pudermos ajudar, a exemplo da PEC das domésticas, a exemplo da cota de mulheres nas direções partidárias, no parlamento, esse é um eixo que nós chamamos de trabalho do nosso mandato, e através da economia solidária, nós ajudamos os grupos de
produtivos, que tinham basicamente a presença das mulheres na periferia. Vou dar um exemplo, a Feira da Economia Solidária no Dendê, no Edson Queiroz, é uma ação que nós ajudamos a construir, já não estamos presentes, mas elas tornaram autogestionária a sua ação. Assim é no país inteiro, também na reforma agrária. Há um público feminino, as mulheres trabalhadoras rurais têm uma forte incidência na luta pela reforma agrária. É só ver a história de Margarida Alves e tantas outras que, assim, junto com seus companheiros, com as suas comunidades, ajudam a fortalecer, a organizar. Então, eu acho que as mulheres têm um papel fundamental na organização partidária, na organização da sociedade. E um outro público que é fundamental ajudarmos quanto mandato político é a juventude. Nós temos hoje no Brasil 54 milhões de jovens que muito em breve estão acessando o mercado de trabalho, acessando as políticas públicas de governo, e é cada vez mais uma perseguição a essa juventude que é pobre e negra. Por isso eu me coloco contrário à redução da maioridade penal, porque eu vejo na juventude empobrecida um risco muito grande dela entrar no crack, dela ter o nível vulnerável de vida. Então eu penso que nós deveremos dar mais oportunidade a esse público, porque é só ver as iniciativas, onde tem um grupo de jovens de capoeira, de música, de teatro, você nota um desenvolvimento, você nota que esses jovens podem ir muito além. Então, nesse sentido, é preciso cobrar do poder público políticas que deem a visibilidade tanto às mulheres quanto à juventude. Eu fico feliz nesses 8 anos, vamos chegar, de parlamentar, usar este instrumento público, que é um mandato de deputado federal, para ajudar essas populações que precisam dos governos, precisam de leis de proteção e precisam de muito carinho, eu diria, para que sua cidadania fosse plenamente alcançada no Brasil. Eu tenho vários exemplos na sociedade brasileira de preconceito e fundamentalismo religioso contra as bandeiras de lutas pela livre orientação sexual, que eu defendo. Acho que um cidadão ou uma cidadã ela deve ter a liberdade de fazer a sua opção e ter os seus direitos respeitados. Eu quero dizer da infelicidade de ter na Câmara dos Deputados atualmente uma representação da Comissão de Direitos Humanos que é, eu diria, historicamente uma regressão, porque a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados sempre foi uma comissão que amplia o debate de temas novos, e o tema da diversidade sexual no mundo inteiro são temas que a sociedade está debatendo, como é o tema do meio ambiente, como é o tema da organização das mulheres. Portanto, hoje no Brasil, nós teremos que ter tolerância, primeiro, tolerância de gênero. Nós temos que atuar no Brasil com a liberdade de pensamento, da mesma forma que deve ser a liberdade de imprensa, né? A democratização do pensamento. E penso que, recentemente, o grande seminário que a comunidade LGBT fez em Brasília demonstrou que há pautas de reivindicações como o direito do casamento, do amor livre. Portanto, são temas que a sociedade brasileira deve quebrar esse tabu. As famílias que hoje convivem com estas realidades, elas têm a tranquilidade de saber que seus filhos têm também uma outra visão de mundo. Eu diria que, como aumentou muito a sociedade da comunicação, as redes, os faces da vida, isso tem mostrado também uma abertura para esse debate. Na Câmara dos Deputados, nós temos várias iniciativas, projetos de leis, seminários, e eu quero acreditar muitos deputados que vivem essa luta especificadamente, como é o deputado Jean Willis, a deputada Érica Cocai, que nos ajudam na bancada federal a se relacionar, a ter exatamente uma visão de mundo contemporâneo. Você não pode perseguir uma pessoa pela sua livre orientação sexual, pelo seu credo. Eu acho que o Brasil e o mundo inteiro está vivendo momentos que a própria Igreja Católica tem que rever seus parâmetros, rever sua situação. Recentemente, um padre se declarou, a igreja teve que tirá-lo da congregação, mas ele fez a opção e disse claramente o porquê fez aquela decisão. No meu mandato, eu tenho a alegria de ter um grande jornalista, declaradamente gay, uma pessoa extremamente profissionalmente
um grande profissional. Acho que isso não mede competência. O que mede a competência das pessoas é uma boa qualificação, é gostar do ser humano, é amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Eu comecei a acompanhar eleições municipais na década de 80, principalmente 85, quando a eleição da ex-prefeita Maria Luísa. E acho que o ponto principal de resgate no Brasil é a democracia. Eu jamais gostaria de viver os anos da década de 60, 70 no Brasil, sem a liberdade, sem a democracia de se criar partidos. Tanto é que o PT nasce exatamente na abertura política. O PT é fundado em 1980. E a partir daí uma nova página do Brasil. Todo o processo eleitoral, democrático, ele merece ser valorizado por nós brasileiros, principalmente por nós nordestinos, que vivenciamos por muita década o poder dos coronéis, o poder de ter só um partido, ou no máximo dois. Mas há na cidade de Fortaleza, eu diria, um movimento muito forte. A cidade está dividida a partir da última eleição. Foi uma eleição que teve exemplo de corrupção eleitoral, eleição comprada, eleição com muito desnível de igualdade entre as partes. E me admira o PSB ser um partido historicamente do Bloco Democrático e Popular e usar aqui no Ceará, quero dizer bem fortemente, usou no Ceará toda a tática dos partidos de direita. O PSB em Fortaleza teve que arregimentar gente do interior, teve que fazer campanha abertamente no dia de uma eleição, o que é proibido. Tanto é que o PT recorreu, está com processo para que isso seja julgado. Tirando isso, nós temos um patamar ideológico. O PT deixou nessa cidade 8 anos de conquistas sociais. Se nós observarmos o Vila do Mar, se olharmos as políticas que foram construídas para as mulheres, está aí um exemplo, o Hospital da Mulher, para a juventude, nós deixamos políticas públicas organizadas, inclusive com o Banco Mundial. Os CUCAs, que são os Centros de Cultura e Arte da Juventude, são políticas que têm, inclusive, relação com financiamento, com discussão de temáticas com o Banco Mundial. Isso significa que o PT tem um legado em Fortaleza muito forte. E perdemos uma eleição tomada, e ficamos ainda com 47% do eleitorado de Fortaleza, nós sozinhos. Só o PT contra os demais partidos que o PSB arregimentou, nós temos uma presença muito forte. Tanto é que hoje o nosso Elmano de Freitas visita as comunidades e o povo diz, não, ele voltou. É um exemplo extremamente bom para nós do PT, porque mesmo tendo perdido a eleição da forma que nós perdemos, as figuras mais públicas, como a ex-prefeita Luziane Lins, Elmano Freitas e outros do partido, como o senador Pimentel, têm uma presença viva na sociedade cearense. Isso é que faz um partido mexer com a sociedade. Isso é, eu diria, muito importante para qualquer processo democrático num país do tamanho do nosso, em uma cidade com 2,5 milhões de habitantes. O PT é uma força viva em Fortaleza e é uma força viva também no interior do estado do Ceará. Nós temos quase 31 prefeituras, temos um legado de organizar as áreas de educação, de saúde, ou seja, de políticas sociais. Eu fico, ao mesmo tempo, feliz pela presença do PT organizado na sociedade, mas, ao mesmo tempo, fico triste em ver o PSB usar um partido que não necessita, talvez pela sua presença de tantas eleições nacionais com o PT, usou um método grosseiro, um método atrasado, que eu diria um método provinciano de disputar a eleição, no caso de Fortaleza. Eu quero reconhecer que o PT em Fortaleza também não acerta tudo. Você tem que ter a humildade de também colocar os pontos que você tem como fragilidade para administrar uma cidade tão grande e tão pobre. Quando o PT iniciou a gestão em Fortaleza, as crianças não tinham fardamento escolar, a merenda escolar, que nós chamamos atualmente da alimentação escolar, ela não tinha qualidade igual a que nós deixamos ao sairmos do governo.
os professores ou os diretores de escola levavam um tubo de gás no seu carro. Você não tinha uma logística de organização da educação, das condições materiais dos professores, das escolas funcionárias. Nós deixamos isso totalmente organizado. É claro que você não conserta tudo em 8 anos. Nós deixamos ainda um caminho aberto em relação à mobilidade urbana. Uma cidade que cresceu, uma cidade em que é mais fácil você comprar um carro do que uma casa, você tem necessidade de atualizar um planejamento urbano. Mas isso não quer dizer que foi esquecido por nós. Nós fizemos as vias, ciclovias, nós fizemos as faixas únicas de transporte coletivo, tanto é que hoje, se derem continuidade, você terá uma mobilidade melhor. E é claro que uma cidade igual a nossa, que vai receber a Copa, ela precisa muito mais de investimentos. Nós pegamos uma dívida da gestão passada, mas não ficamos sofrendo. Nós temos dívida, nós fomos atrás, nós fomos trabalhar. Eu acho que o que o atual gestor de Fortaleza carece é de uma equipe que conheça a cidade. Eu acho que ele não tem isso. Demitiu o conselheiro tutelar, o que não pode, demitiu o porteiro de escola, o que é uma violência. As escolas na periferia precisam sim de porteiros. Você tem que ter uma garantia social às comunidades mais pobres, porque é muito fácil você pegar e embelezar a Beira-Mar, porque a Beira-Mar é uma população, um segmento que ali se utiliza, não que não seja importante, é importante, mas você olhar os 184 bairros populares e olhar mais de 5.000 comunidades, que muitas vezes falta saneamento, falta as condições, isso é diferente. Portanto, o trabalho para recuperar o tecido social empobrecido dessa cidade, as áreas de risco, nos 8 anos que fomos governo, isso é preciso ser dito, nenhuma morte por afogamento ou por inundação das comunidades pobres, nós tivemos esses casos. Recuperamos uma guarda municipal não militarizada, isso é importante dizer, não é? Então, teve problema? Nós tivemos problema na saúde, o JF, nós sempre falamos, todo o IPTU arrecadado não paga a despesa do JF, mas quem disse que era fácil fazer não está conseguindo fazer. É importante dizer que problemas que nós enfrentamos na gestão de Fortaleza, nós enfrentamos de olho, né, de olho no olho, de cara a cara, porque não são fáceis de ser resolvidos. Se fossem tão fáceis, em 6 meses você teria resolvido, e não é assim. Por isso eu lamento a atual gestão, que tem tirado as políticas públicas que nós assim organizamos. Um outro exemplo é o transporte coletivo. Nós ainda deixamos para o fortalezense a menor tarifa do transporte coletivo. E o bilhete único será realizado, mas uma família de 5 pessoas, apenas uma deverá ter o benefício do bilhete único. Se contarmos ainda, que eu acho que ainda vai acontecer, para a instalação do bilhete único Fortaleza, o atual gestor terá que aumentar o preço da passagem do transporte coletivo. Por isso que nós não fizemos de uma vez. Nós fomos fazendo a integração temporal, porque se você fizer de uma vez toda, você terá que aumentar o valor da passagem do transporte. Então, tudo isso é preciso ver com paciência, é preciso ver com tranquilidade. Você reduzir o poder do Ministério Público, da sua atuação, na minha opinião, é muito grave, porque nós recorremos ao Ministério Público quando notamos que há problemas de transparência, milhares de outras questões. Então, o Ministério Público ele deve servir, o nome já está dizendo, ao público, à sociedade brasileira. É verdade que em alguns processos há uma certa dose exagerada, mas isso são em todos os poderes. É só ver o Supremo Tribunal agora, num grande conflito entre o Supremo e o Congresso, mas isso pode ser diminuído. Cada poder tem exatamente o seu limite. E quando os poderes têm atuação, isso é bom, porque um não pode se tornar tão supremo quanto o outro. Eu defendo que nós fazemos uma luta contrária à PEC, que reduz o poder de atuação do Ministério Público, porque eu vejo no Ministério Público uma alternativa de concertação de muitas coisas que os outros poderes poderiam fazer de forma até exacerbada, exagerada, o autoritarismo. Você tem que perceber esses caminhos. Mas eu acho também que o Ministério Público deve ter um controle social. A população deve controlar, deve avaliar. Não é possível que o poder executivo pode ser avaliado de 4 em 4 anos, o poder legislativo da mesma forma, mas o judiciário não. Quem avalia o Supremo Tribunal?
quem vota para um ministro do Supremo. Então, há de ter também esse debate na sociedade. Agora, reduzir o papel do Ministério Público Federal, eu acho isso grave. Isso pode se tornar a superposição de um poder, no caso do Executivo, sobre os órgãos de fiscalização e de controle. Por isso, eu sou temerário a essa PEC, porque ela vai diminuir uma instância que o povo ainda pode acreditar para a busca dos seus direitos, mas quero fazer essa ponderação. Acho que todo exagero, seja do parlamento, seja do executivo ou do judiciário, não faz bem à sociedade. Eu acho que a PEC não passará. Eu tenho visto os movimentos na Câmara dos Deputados, tem aumentado, tem sensibilizado os deputados, mas penso também que a atuação quanto o Ministério Público deve também ter a sua posição, o seu lugar, e acho que é isso que quem está fazendo essa defesa, essa luta mais geral contra a PEC, está também refletindo essa situação. Fiz a denúncia em relação ao caso Kroll no Ceará e fiz com muito conhecimento e muito sentimento de democracia no Brasil. Nós vivemos um Estado de direito democrático. Portanto, qualquer cidadão que é ameaçado, perseguido por um governo, seja qualquer governo, seja ele de qualquer partido, eu acho que é um instrumento ilegítimo. Até mesmo no caso da contratação da Kroll, que era a intenção do governo do Estado, primeiro uma contratação que chegaria a 3 ou 4 milhões de dólares para investigar um empresário, ou quem sabe outros, não só empresário, eu tinha muita dúvida disso. E ao receber esta denúncia, encaminhei ao plenário da Casa um pronunciamento em que eu pedi, e não retiro uma vírgula do que eu solicitei, que fosse investigado, que fosse averiguada a veracidade desses e-mails que eu recebi denunciando a atuação do governador Cid Gomes, do ex-ministro Ciro, do chefe da Casa Civil, Arialdo Pinho, e do secretário de Segurança, e que para mim também é uma novidade, porque o Ceará passa uma crise de insegurança das maiores dos últimos anos. Então, esta denúncia eu fiz e tenho, do ponto de vista constitucional, a preservação tanto das pessoas que procuram, qualquer cidadão brasileiro que paga seus impostos, ele pode procurar a Câmara dos Deputados ou vereadores ou as Assembleias Legislativas para exatamente colocar a situação. E a Constituição Federal lhe dá a preservar esta pessoa exatamente para que o Parlamento possa ampliar o debate para a sociedade. Então, o que eu fiz, e estou solicitando, continuo a pedir à Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Procuradoria Regional da República, que possa encaminhar esta denúncia, averiguar de forma ética, de forma transparente, para que a sociedade possa saber se há veracidade ou não do que eu recebi e coloquei na Câmara dos Deputados. Acho muito grave que estejamos vivendo no Ceará a volta de situações que já foram do passado. Portanto, eu acho que este caso deve ser acompanhado pela sociedade cearense e eu me sinto no direito democrático de ter feito esta denúncia em forma de pronunciamento e espero que os órgãos aqui citados possam dar a contribuição do resgate da democracia e de tudo de transparência que nós precisamos no estado do Ceará. O estado do Ceará é um estado pobre, hoje a seca tem dado um testemunho de pobreza maior, o governo federal tem feito as ações, mas ainda há um lamento muito forte de pobreza no interior do estado do Ceará e eu acho que isso é contra a história, você contratar uma empresa, primeiro, de fora do país, segundo, inibir que as pessoas, qualquer um, tenha a liberdade de se pronunciar, oposição, e acho que esse não é um caso de revanche política, é um caso de direito democrático. E, na minha opinião, como deputado parlamentar, eu não poderia me furtar de ver isso, de ler o que eu li nos e-mails e me calar. Acho que o nosso papel é esse, ser protagonista de assuntos em que a sociedade debate. E não me sinto nem um pouco, eu diria, diminuído da minha atuação parlamentar. E lamento que o governador tenha preconceito a quem faz da vida política também os momentos de insatisfação para o governador. Ninguém acerta em tudo e acho que nessa o governador pisou na bola.
Eu venho percebendo que a família Ferreira Gomes no estado do Ceará, ela tenta desqualificar qualquer pessoa que tem eu diria, um posicionamento que não seja o mesmo politicamente do que eles pensam. Infelizmente, né? E no Ceará nós não temos tradição de baixar a cabeça, nós enfrentamos vários momentos no Ceará, momentos muito mais difíceis ainda em relação a ter posição, a ter que fazer realmente uma luta de opinião contrária a quem está no governo. E acho que a tentativa de desqualificar a denúncia não deu resultado, até mesmo porque a sociedade vem acompanhando, a sociedade vem vendo as crises da segurança pública, a crise da saúde, a crise de transparência, muitas vezes, do que tem sido feito no governo do Estado. Então, eu penso que as pessoas que acompanharam este caso e que têm condições de falar, porque ainda há muitos empresários que têm medo de se pronunciar contrário, porque são perseguidos, são exatamente retaliados, seja na forma do seu trabalho, seja em outros aspectos. Então, eu tenho sido procurado por muitos setores da sociedade, me colocando mais denúncias e outras denúncias que existem. Eu estou aguardando ter um maior documento e fazer um pronunciamento muito próximo de outras ações, como é o caso da SEMASSE. Há problemas de licitação, há problemas eu diria, de dar as licenças na SEMASSE, isso eu tenho recebido muitas denúncias, e acho que o Ceará não merece isso. O Ceará merece ter transparência política. E não é problema você perder ou ganhar uma eleição. O problema é você perseguir as pessoas porque não têm a mesma opinião. Eu vi um exemplo do Lula. O Lula foi criticado de A a Z, inclusive por alguns da família Ferreira Gomes. O Lula nunca moveu um processo, o Lula sempre tratou isso na política. E acho que a família Ferreira Gomes tem uma dose, eu diria, até provinciana, de tratar um conceito político ou uma oposição política, tentando desqualificar as pessoas. E no meu caso, o governador tentou. Agora, tudo que o governador disse, eu tive que responder à altura. Acho que nós deveremos ter posturas firmes, tanto de quem é oposição como quem é governo. O PT em Fortaleza, ele tem uma dinâmica, eu diria, viva. É um PT, um diretório municipal organizado, é um partido que tem muita presença nas comunidades, até mesmo porque o PT ajudou na construção de 2 eleições vitoriosas e quase a terceira, porque nós perdemos numa situação totalmente diversa da democracia. O que eu penso é que o partido, como tem posições diferentes, você tem uma parte do partido que está no governo do Estado, que tem seu direito, tem seu espaço político, mas tem uma outra parte do partido que foi perseguida pela família Ferreira Gomes. Foram 8 anos, e nos últimos 4 anos, mesmo em aliança, a prefeita Luziane Lins foi extremamente, eu diria, ridicularizada, foi todo tipo de ataque político foi feito à prefeita Luziane Lins. Por quê? Porque ela tem uma personalidade, ela tem uma cara. O partido do qual nós ajudamos a construir é um partido que tem autonomia. Ele pode falar sim, ele pode debater temas que nem sempre é do agrado, inclusive das próprias tendências internas que o PT tem. Eu não me senti isolado. Quem teve posição contrária ao debate que eu fiz é exatamente porque tem cargos no governo do Estado. E quem me apoiou foi exatamente aqueles que foram perseguidos durante o nosso governo em Fortaleza pelo governo estadual. Então é uma luta política e é natural que um partido igual o PT tenha divergências e esse ponto nós haveremos de debater mais fortemente no processo de eleição direta interna do partido. Nós haveremos de ter teses de avaliar como anda a segurança pública. Eu quero que o PT avalie, será que a sociedade está errada? Ter 7 mortes por semana no estado do Ceará, 5 ou 6 em Fortaleza, isso não é tão comum para um partido apoiar um governo em que a sociedade está sofrendo. Portanto, nós haveremos de ter um bom debate nesse período internamente no partido para ver. E as eleições de 2014 vão mostrar, né? Se nós tivermos a candidatura de oposição à presidente Dilma, que é a nossa candidata à reeleição, nós veremos de tratar como deveremos tratar qualquer disputa política no terreno nacional e temos questões locais que
que irão influenciar nesse debate de 2014. É bom que se diga que o PSB não é o PSB dos Ferreira Gomes, porque o PSB, na minha opinião, é um partido histórico do Bloco Democrático Popular. Os Ferreira Gomes nunca tiveram tradição partidária. Estão no quinto ou sexto partido, eles não têm organização partidária. Vieram do PDS, depois do PPS, PMDB, PSDB, portanto, quem muda muito de partido, o povo fica observando, muda de partido como muda de camisa, não é assim. Então, a ala que levou o caso para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, eu não posso considerar que é a ala histórica do PSB, de quem eu tenho muito respeito. E foi um ato, eu diria até, de desconhecimento, até mesmo porque quando eu fiz o pronunciamento, primeiro a imunidade parlamentar, segundo é um direito de um parlamentar de fazer o pronunciamento denunciando ou elogiando. No meu caso foi a denúncia, né? E uma denúncia para que fosse investigado aquilo que eu estava apresentando. Então é totalmente fora de qualquer ação de perda de mandato, né? Se perde mandato quando você tem casos graves, e se quem lê o meu pronunciamento, que o governador não fez, o governador na Assembleia leu 2 páginas do meu pronunciamento, que tem mais de 20, e depois fez juízo de valor e atacando moralmente ou até desequilibrado ele estava no dia. Portanto, essa ação será arquivada no Conselho de Ética, até mesmo porque nós não cometemos nenhum tipo de crime que ferisse o decoro parlamentar. Segundo, a ação será dada continuidade na medida em que o Ministério Público, a Polícia Federal e a Procuradoria da República se manifestarem em relação a esta denúncia. Acho que o governador não gosta de pobre, o governador se utiliza da pobreza para poder se fazer na vida política. Eu digo isso porque qualquer pessoa que assume uma função de governador do Estado tem que ter o equilíbrio, o que lhes falta, né? De tratar as divergências ou a diferença de opinião com equilíbrio. Eu acho o governador desequilibrado para tratar de questões políticas que não agradam o seu pensamento político. E acho que no meu caso ele tentou desqualificar e disse os adjetivos que ele pôde dizer. Mas, na verdade, no fundo, é um preconceito de cor, é um preconceito porque eu vim das comunidades da pobreza, agora tem que respeitar, né? Embora eu seja uma pessoa das periferias das cidades, mas, graças a Deus, eu tenho um passado, um presente limpo nessa cidade. E abro o meu sigilo bancário, o meu sigilo eletrônico e quero que o governador faça o mesmo, para ver quem é que cuida de quadrilha, para ver quem é que tem mais, eu diria, mais culpa no cartório. Eu quero dizer ao povo do Ceará a minha alegria de ter feito essa denúncia, me sinto honrado de fazer um papel em defesa da democracia brasileira e tenho certeza que esse tipo de ação no Ceará não tem mais, eu diria, mais espaço na política cearense. Sou deputado federal e quando a gente assume a cadeira de deputado federal, a primeira coisa que você tem que confiar na Constituição Federal. Você faz um juramento e como deputado federal eu não posso desacreditar do poder público federal. Eu tenho uma confiança muito forte no papel da Polícia Federal. É uma das polícias mais, eu diria, mais bem qualificada do país. É ela que, se não fosse a Polícia Federal, muitas coisas erradas do passado e do presente ainda estariam debaixo do tapete. Então eu acredito na justiça brasileira, vou lutar até o fim para que a Polícia Federal, o Ministério Público e a Procuradoria possa dizer exatamente o desenrolar dessa questão. O meu principal objetivo não é macular a imagem de ninguém, mas ter a verdade colocada, porque é muito difícil qualquer ser humano se sentir perseguido e não achar que isso seja, eu diria, ilegal. Acho que o tempo da espionagem, o tempo eu diria, da perseguição, isso passou no Brasil.
nós vivemos um momento extremamente democrático, que as pessoas possam dizer. E para investigar as pessoas, entre num processo claro, entre na Assembleia Legislativa, entre num processo em que o governo, se o governo está insatisfeito ou não quer ter uma oposição política, faça o seu papel, mas faça um papel de forma clara. O governo tem a maioria na Assembleia, ele não precisa buscar os artifícios ilegais de espionagem contra qualquer cidadão, e não é só porque era um empresário, como o caso do Roberto Pessoa. Sei lá, a Luziane Lins é uma pessoa que hoje está vulnerável, não tem um cargo, é uma pessoa que está na política, mas sem nenhum cargo, é a presidência do partido, é professora universitária. O próprio Eunício Oliveira, que é um senador e um empresário, e tantos outros nomes que pode daqui para frente não pensar igualmente ao governo do Estado, mas não podem ser perseguidos porque pensam diferentemente na política. Eu acho isso um absurdo e lamento que o governo do Estado, em pleno século XXI, possa usar dessas características provincianas e eu diria até dos coronéis do passado. Eu acho que o Brasil ele ainda tem distorções no seu modelo democrático. E acho que isso ainda é uma luta histórica pelas liberdades, pela democracia no Brasil. Mas acho que não é mais um país de impunidade. Se observarmos os últimos atos políticos, o Fora Collor foi um exemplo muito forte, não é? Há por parte dos órgãos de controle eu diria, um aprimoramento em defender a lisura, a transparência no país. É claro que quem faz jogo político eu diria, de coisas que naturalmente não aparecem todo dia para a população, você corre risco. Mas neste caso, eu estou muito confiante, até mesmo porque primeiro ele teve uma dimensão nacional. A imprensa nacional teve que conhecer, a imprensa nacional teve acesso, os órgãos de controle também. E a partir daí é esperar, aguardar que eu diria que essa investigação, que esse processo possa ser dado continuidade e que ele tenha um fim, que eu espero, seja um fim da verdade. A verdade, para mim, é o fundamental, eu diria, critério para se tirar qualquer dúvida num processo do qual eu pedi a investigação. Eu me coloco contra a redução da maioridade penal porque a maioria dos jovens ou crianças que são levadas ao crime, elas têm primeiro, são vulneráveis socialmente. E segundo, sempre há um chefe de maior idade, não é? Organizando esse tipo de crime. Ou seja, as crianças e os jovens pobres, elas são, eu diria, traficadas, elas são peças chaves para apoiar, não é, os crimes e as barbaridades, porque há também casos muito graves, de questões que você não pode achar que é normal uma criança de 10, 12 anos matar um pai de família que vem do trabalho. Isso já se tornou eu diria, uma grande guerra. Mas essas crianças e esses jovens, por trás deles tem gente que são invisíveis e de forte poder, inclusive econômico, de armas, de drogas. Então, por que você vai punir, eu diria, o mensageiro e não o dono do negócio? Então, eu penso que não vai resolver a redução da maioridade penal. Resolve se nós tivermos, primeiro, uma pena mais forte para quem usa as crianças e os jovens para o crime. Isso tem que ser rigoroso, porque se você for mole nessa questão, haverá, eu diria, um extermínio em pouco tempo de jovens e jovens pobres. Se formos olhar os centros de recuperação e as cadeias públicas, a maioria são jovens, negros e pobres. Não é normal que só esta população sofra esse tipo de castigo no Brasil. Então nós deveremos ver, para não ser um ato emocional, mas ver um ato extremamente rigoroso de cidadão. Ver as famílias pobres. E me pergunto, se não fosse o Bolsa Família, nós já teríamos uma incidência maior de casos de morte. Eu moro na periferia da cidade, eu sei o lamento das mães que só sabem que os filhos estão envolvidos com o crack
depois que ele se torna já uma pessoa incontrolável do ponto de vista da sua saúde e do ponto de vista da sua relação social. Eu lamento que essas famílias que passam por condições, eu diria, mais graves. Mas o crack já invadiu toda a sociedade. Você tem filho de juiz, você tem filho de gente da alta sociedade que já também está sofrendo com essa questão. Embora estes possam pagar um tratamento, enquanto uma família pobre, ela vai ver seu filho morto na sua porta, porque, primeiro, ela não tem a condição de tratamento. E, nesse sentido, o Estado brasileiro tem uma dívida social. É preciso ter os equipamentos públicos que possam ajudar a tratamento de dependentes químicos. Você tem, as igrejas tentam fazer, que é um papel louvável, mas isso é uma questão de saúde pública também. Então, não vai resolver, na minha opinião, você prender um jovem de 16 anos numa cadeia pública, ser processado, porque ele vai sair pior do que ele entrou. É só olhar as experiências dos centros de recuperação e quando ele atinge os seus 18 anos, um garoto de 18, quando ele volta da prisão, ele volta extremamente, muito mais articulado com o crime do que quando antes. Então eu não sei, não creio e advogo a mesma tese do nosso ministro da Justiça, que é preciso ter uma atuação forte, uma política de prevenção, por isso mais centros esportivos, mais escolas de qualidade, que dê prazer às crianças, aos jovens pobres, estudar isso. Ninguém está na testa que você nasce bandido porque você nasce pobre, né? Pelo contrário, se você tiver um Estado forte, um Estado em políticas de prevenção e de saúde, e educação, melhorias, eu acho que nós temos uma tendência a diminuir. Até mesmo porque um dos maiores negócios do mundo são armas e drogas. Então, eu diria, um câncer internacional e que cada estado, cada território tem que se defender da forma mais cidadã possível. E, na minha opinião, não é com a redução da maioridade penal que nós vamos fazer vida a essas crianças e jovens. Pelo contrário, nós podemos tornar o Brasil um celeiro incontrolável de questões sociais gravíssimas que a droga e as armas fazem com o povo. O DENOX é uma instituição centenária e ele tem uma característica de amor ao povo nordestino. Eu nunca me vi numa luta tão, eu diria, cidadã, tão republicana, quanto esta que eu estou ajudando, junto à bancada do Nordeste, a bancada federal do Ceará, do papel de restauração do DENOX. O DENOX construiu cidades, vou dar um exemplo, a cidade do Oroz foi construída a partir do açude do Oroz, foi uma cidade construída com as mãos do DENOX e tantas outras no Nordeste brasileiro. Tanto é que o Ceará tem a maior capacidade de recursos hídricos exatamente porque o DENOX teve no Ceará toda a sua experiência, a sua tecnologia de construção de barragens, de açudes, e ele foi evoluindo. O DENOX hoje tem a melhor experiência de piscicultura do mundo, tanto é que a nossa unidade aqui do Pentecoste, no Ceará, é convidada para debater na Índia, nos Estados Unidos, no Canadá, a sua tecnologia de peixamento, a sua tecnologia de produção de alimentos, no caso o peixe, né? E para quem não sabe, quem está nos assistindo, a tilápia hoje é um dos maiores consumos nos restaurantes, na vida do povo do Ceará e está avançando para o país. Isso foi graças à ação do DENOX de introduzir, de sensibilizar e de fazer mercados que antes não existiam. Então você tem renda, você tem tecnologia, você tem uma ação com as populações que precisam do seu desenvolvimento. Como é também a irrigação. O DENOX tem um papel na irrigação fundamental. Você tem experiências no tabuleiro de Russas, de container de frutas que saem para o exterior, com qualidade e ecologicamente também sustentável. Então, o DENOX, nesses seus últimos anos, tem sofrido também de uma precarização. Então, hoje, esse papel, nós estamos já na segunda rodada de negociação e tudo indica que até o final de junho nós teremos uma medida provisória ou um projeto de lei que possa resgatar e melhorar o papel do DENOX para os povos do Nordeste e do semiárido brasileiro. Na nova proposta de restauração está o DENOX nacionalizado, uma diretoria regional no Sul, porque o Sul também já existe seca e é preciso uma tecnologia de intercâmbio.
No Centro-Oeste há uma presença também e no Norte. Não é? Então, 3 diretorias novas nessas regiões. Segundo, manter o Denox como autarquia especial, ou seja, não será transformado em empresa pública ou qualquer instrumento de marco legal. Ela será preservada a sua identidade como autarquia especial. Segundo, concurso público. Hoje o Denox vai chegar em 2016, dos seus 1.700 funcionários, chegará apenas com 300, porque o restante já tem todo o seu tempo de aposentadoria. Portanto, 2.700 novos concursados, isso vai ajudar muito o papel do Denox. A outra é manter a sua sede no Ceará, porque toda a tecnologia apropriada é no semiárido. O Denox faz água aonde não tem. Isso é importante, porque você fazer água em solo cristalino, em solo semiárido, não é uma experiência qualquer, é uma experiência tecnológica eu diria, muito importante para o Brasil. Então, eu acho que não tem motivo de não lutar pela restauração do Denox. O Denox é uma presença firme na paisagem nordestina e nesse momento de estiagem, de seca, aí é que o papel do Denox é importante mesmo para poder ajudar as populações que precisam dessa ação. O Castanhão, ele é o maior reservatório de água do Nordeste até hoje. Só a transposição do São Francisco poderá fazer uma coisa tão maior quanto o que é o Castanhão. Então isso foi tecnologia também do Denox. Isso não pode ser desperdiçado por qualquer prazer político. Então essa nossa luta é uma luta para reestruturar. Não pode ser o Denox dos 100 anos atrás, tem que ter metodologia, tecnologia, condições de trabalho atualizada para ajudar os povos do Nordeste. Eu penso, e todos os momentos que o PT tem reunido, o principal objetivo do PT é a reeleição da presidenta Dilma. Por tudo que fizemos pelo Brasil. O poder de compra do salário extremamente melhorado, 72% é o poder de compra, pegarmos de 2002 até agora. Maior presença da sociedade do ponto de vista do consumo, do ponto de vista do aumento de emprego de carteira assinada. Então, para nós do PT, ter a presidência da República, ser renovado o nosso mandato, é de fundamental importância. Agora, é claro que nos estados, um partido igual o PT, quer ter presença política nos estados. No Ceará, será um momento extremamente bom de ser avaliado por quem gosta e ama a política. Em 2014, nós deveremos ter, primeiro, um palanque da Dilma. Nós, do PT, seremos os principais protagonistas da eleição da presidenta, a sua reeleição no Ceará. Mas você pode ter também um palanque do Aécio. O Aécio lançou-se recentemente, presidente nacional do PSDB, e o partido PSDB no Ceará, eu diria, não está morto, ele pode estar diminuído, mas ele terá um palanque forte pelos empresários que assim até hoje têm organização partidária. E você pode ter uma vela soprando para Deus, outra para o diabo, que é no caso da família Ferreira Gomes, que pode não sair do PSB, mas tentar enfraquecer a candidatura do Eduardo Campos, apoiando a presidenta Dilma. Então, isso será momentos eu diria, muito bom para ser acompanhado. Outra é a disputa de governo. No nosso caso, eu defendo internamente no PT que nós tenhamos candidatura própria ao governo do Estado, porque daríamos condições ao partido, inclusive de apresentar a sua cara própria, a sua natureza, o seu programa, as experiências que as nossas prefeituras têm no estado do Ceará, a partir do que foi em Fortaleza, tem muita presença na sociedade. Recentemente, a nossa presidenta fez uma caravana na região do Cariri, você tinha em Missão Velha 200 pessoas para debater com a Luziane o Partido dos Trabalhadores. Então, é um partido forte na sociedade cearense e brasileira. Então, eu advogo que tenhamos candidatura própria. Mas uma parte do partido, é importante que esse debate a sociedade saiba, advoga que o PT saia coligado com os Ferreira Gomes, né? Então, isso será decidido até junho de 2014, porque é na convenção, é no encontro interno do partido,
que se debate essas teses. Nós iremos apresentar uma tese de candidatura própria. Se formos vencidos, é o partido. Nós não teremos condições de fazer uma outra, eu diria, um outro movimento. Nós acolheremos a direção partidária, até mesmo somos parte do partido. Mas vamos defender internamente uma presença firme do partido com candidatura própria ao governo do Estado. E temos bons nomes. Eu acredito ao senador José Pimentel, um nome qualificado, um nome extremamente reconhecido pelas urnas, o nosso primeiro senador. Tem a Luziane, que é um nome também na política cearense muito forte, e outros quadros do partido, como a gente assim chama, possam se colocar à disposição. Melhorar a bancada federal, o partido precisa ampliar a bancada de deputados federais, precisa ampliar a bancada de deputados estaduais e, quem sabe, disputar também uma vaga ao Senado, porque um partido que não joga não fica igual o Ceará, que foi tricampeão, embora não seja o meu time, é igual uma igreja que não abre os seus fiéis. Um partido igual o PT tem que disputar a eleição, tem que disputar com a sociedade o seu programa e apresentar como a grande alternativa, eu acho. E acho que o PT é a grande alternativa para o país e para os estados. E vamos, com toda a força que o partido tiver, para a reeleição da presidenta Dilma. Eu quero agradecer à TV União a oportunidade de debater os assuntos da política cearense, da política brasileira, e acho que o caminho de democratização dos meios de comunicação é muito importante. Este programa tem eu diria, uma importância muito grande, porque ele debate política, debate sociedade, e quanto mais programas assim, a sociedade se antena, a sociedade está viva. As redes sociais, enfim, a comunicação hoje é muito importante para qualquer instrumento, seja na política, seja na economia, seja no aspecto social. Eu agradeço. Contexto Geral entrevistou o deputado federal pelo PT do Ceará, Eudes Xavier.